Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, visível e invisível, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura de hoje está na carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum. Pois também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele desde sempre considerou. Eu pergunto, acaso eles tropeçaram a cair? Não, de modo algum. De fato, o passo em falso que eles deram serviu para a salvação dos pagãos, e a salvação dos pagãos, por sua vez, deve servir para despertar-se neles. Ora, se o passo em falso deles foi riqueza para o mundo, e o pequeno número de crentes dentre eles foi riqueza para os pagãos, que riqueza não será a adesão de todos eles ao Evangelho? Irmãos, para não ser presunçoso por causa da vossa sabedoria, é importante que conheçais os mistérios, a saber, o endurecimento de uma parte de Israel. É para durar até que a totalidade dos pagãos tenha entrado na salvação. Então, todo o Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, ele tirará as impiedades do meio de Jacó. Essa será a realização da minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. De fato, com relação ao Evangelho, eles são inimigo para benefício vosso. Mas com relação à escolha divina, eles são chamados por causa dos patriarcas, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, Paulo de Tarso está falando aqui das pessoas que viviam no pecado, pelos erros dos outros, que nós possamos ver os nossos. Pelos erros de Sodoma e Gomorra, por causa das pessoas que viviam na prostituição, que buscaram os prazeres carnais. Deus tocou fogo em Sodoma e Gomorra. Não porque Deus não amasse aquele povo, que Deus amou, a ponto de enviar 2 anjos. E quando os 2 anjos chegaram lá, eles queriam fazer coisas erradas com os próprios anjos. Então, para vocês verem como o endurecimento do coração da humanidade, como o pecado endurece o coração daqueles que pecam muito. Quanto mais nós pecamos, mais nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nosso coração endurece para a sabedoria. Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. E é por causa da misericórdia de Deus que muitas almas vão se salvar. Porque Ele espera até o último momento do seu arrependimento. No céu não entra pecador, no céu entram pessoas santas, pessoas que vivem na santidade. Tem pessoas que deixam por o último momento para se arrependerem. Aí peca tanto que o coração endurece, não tem mais volta, não tem como se voltar para Deus com o coração endurecido. E Paulo faz assim. De fato, com relação ao Evangelho, eles são inimigos para o benefício vosso. As pessoas que vivem no pecado, a gente tenta levar para Deus, mas quem não, quando eles não querem, não adianta.
que Jesus, o próprio Deus fala, tem pecado que é de morte. E quando é o pecado de morte, não adianta oração, nem jejum, nem penitência. Qual é o pecado de morte? O pecado daquele que endurece o coração, que não quer Deus de jeito nenhum, que rejeita o próprio Deus. Não rejeite Deus, não peque tanto a ponto de achar que está totalmente certo, endurecer seu coração. Volte-se para Deus, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quando Deus nos dá os dons, é para nós usarmos para o bem do nosso próximo. Ele fala assim, então todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, ele tirará as impiedades do meio de Jacó. O libertador que veio foi Jesus, ele veio para libertar dos nossos pecados. Mas tem pessoas que confundem. Jesus veio e morreu na cruz por mim, ele já pagou os meus pecados, então eu posso pecar à vontade, que ele vai me salvar porque ele é misericórdia. Não é assim que funciona. Para eu me salvar, eu tenho que buscar a minha santidade. Para eu me salvar, eu tenho que seguir os mandamentos do Senhor. Tenho que viver a palavra de Deus. Viver uma vida correta. Como Jesus falou, esforçai-vos o máximo que você puder para entrar no reino de Deus. Porque não é impossível a salvação. Mas, como os discípulos falaram, Senhor, são poucos os que vão para o céu. Ele disse, esforçai-vos o máximo que vocês puderem. Foi a resposta que Deus disse. Ele não disse que não era impossível, nem que era possível. Mas que nós possamos buscar a santidade, viver uma vida correta. Irmãos, para não seres presunçosos por causa da vossa sabedoria, é importante que conheçais o mistério. A saber, o endurecimento de uma parte de Israel é para durar até que a totalidade dos pagãos tenha encontrado na salvação. Para que nós possamos buscar a santidade e levar a santidade para o nosso próximo. Falar a palavra de Deus corretamente, buscar viver uma vida santa, é o correto para quem é cristão. E nós que somos católicos, nós temos que buscar a nossa santidade, minha gente. Nós não podemos aceitar viver uma vida desregrada e achar que vamos nos salvar, porque nós só vamos para o céu se nós formos buscar a santidade nessa terra. Eu tenho que deixar um rastro de céu para meus filhos. Eu tenho que levar uma vida correta. Ser uma esposa fiel a meu esposo, fiel primeiramente a Deus e a meus filhos. Porque a pessoa que trai a família não só trai a esposa, o esposo trai primeiramente a Deus, depois a esposa e depois os filhos e a família toda. Então, buscamos viver na santidade. Deus veio ao mundo para nos salvar, mas a salvação é individual. Eu não posso salvar você, nem você pode me salvar. Eu tenho que aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. E uma vez que eu aceito, eu vou levar uma vida digna. Como é que eu sei que uma pessoa é uma pessoa de Deus? Quando a pessoa é correta, leva uma vida digna, faz o que é justo, não maltrata os irmãos, não toma o que é dos irmãos, ajuda o irmão quando precisa. E eu estou falando aqui, não é de irmão de sangue não, gente. Eu estou falando de irmão em Cristo Jesus. Porque nós todos somos irmãos aos olhos de Deus. Então não posso me calar, não posso ficar feliz saber que um irmão vai para o inferno. Mesmo aquele irmão que te fez mal, que conspirou contra ti. Eu não quero que as almas se percam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que Deus abençoe cada um santo dia.